Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Todos bem? Todos tranquilos? Todos felizes? Eu espero que estejam felizes, mas que não estejam muito tranquilos, né? Porque tranquilidade demais, né, atrapalha. Eu espero que todos estejam em paz, né, na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Tranquilidade na ordem. Mas assim, materialmente eu espero que não estejam muito tranquilos, não. Eu desejo isso com todo o amor do meu coração. Especialmente porque, afinal de contas, hoje, quinta-feira, é o dia da exaltação da Santa Cruz, né? Então, assim, se há um dia pra gente pensar na Santa Cruz e na importância de configurarmos a nossa vida ao mistério da cruz de Cristo, né, é hoje. É hoje. E amanhã é dia de Nossa Senhora das Dores, né? Dia de Nossa Senhora das Dores, no qual eu renovarei minha consagração a Maria Santíssima. Com a graça de Deus, se eu não morrer antes, espero que não, vou renovar minha consagração amanhã. Mas enfim, essa semana aqui foi bem interessante, especialmente porque ontem eu estava preocupado que a aula mensal, né, uma vez por mês, eu dou uma aula ao vivo para os apoiadores, né, o grupo de apoiadores que apoia a partir de R$20 ali na plataforma do Apoia-se. E ontem a gente teve um encontro e continuamos falando sobre a inabitação trinitária e a relação desse mistério da inabitação trinitária com o fim último da vida. Ou seja, qual é a relação entre o sentido da vida humana, para que o ser humano existe, aonde está a nossa felicidade, né, e o mistério dogmático, factual, de que a Santíssima Trindade inteira, Pai, Filho e Espírito Santo, habitam realmente numa alma em estado de graça. Qual a relação entre as duas coisas? Como uma coisa se dá? Como se dá a outra? E é sempre bastante desafiador tratar desse tema, porque a Santíssima Trindade é um dos temas mais complexos da teologia, né? A gente também entra em questões de teologia da graça, de moral, etc, etc. E acontece que eu preciso pegar tudo que eu estudei né, e, sem diminuir a precisão, ou diminuir o menos possível a precisão teórica da coisa, apresentar isso de um formato mais fácil da gente mastigar e engolir, né, mais deglutível, mais simples. E isso é muito bom. É sempre um desafio, mas é sempre muito bom. E eu fiquei particularmente feliz com a aula de ontem. Não que as outras aulas tenham sido ruins, não foram, mas eu achei que das aulas que nós tivemos sobre esse tema, que a de ontem foi a terceira, essa foi a melhor. Então, eu fiquei muito satisfeito. Bem, se alguém quiser conferir essas aulas, sejam as que nós já tivemos no passado, sobre esse tema, sobre outros, quiser assistir ao vivo as próximas aulas, quiser inclusive ajudar a escolher os temas que serão tratados nessas aulas, basta entrar ali na plataforma do Apoia-se, apoia.se/Moriar, e fazer ali a sua contribuição mensal. Eu ficarei extremamente grato e, ajudando como posso, disponibilizo aí esses encontros mensais para vocês. Tá bom? Mas, isto dito, vamos ao que interessa. Vamos tratar do nosso áudio dessa semana. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vou colocar minha touca de volta. E assim, eu já peço desculpas de antemão, porque com essa temperatura louca, minha rinite está atacada. Eu estou um pouco fanha, não sei se vocês estão percebendo. Mas assim, não tem nada que eu possa fazer a respeito. Tá? Mas, como eu disse no início do áudio, amanhã, sexta-feira, dia 15 de setembro, é dia de Nossa Senhora das Dores. Né? Dia de Nossa Senhora das Dores, e é o dia no qual eu renovarei a minha consagração à Virgem Santíssima. Eu não podia deixar passar essa data em branco. Né? Seria uma atitude assim, até de ingratidão com a Virgem Santa, deixar essa data passar em branco, considerando que vai sair um episódio do podcast no dia dela, né? No dia da minha consagração. Então, a minha dúvida era, né? Eu faço um áudio sobre Nossa Senhora das Dores, sobre a devoção à Virgem Dolorosa, ou eu faço um áudio sobre a consagração, né? Sobre o que implica a consagração, o que é a consagração, né? Do que se trata a consagração à Virgem Maria. E bem, como vocês podem ver pelo título deste áudio, ganhou a segunda opção. Né? Então, hoje nós vamos conversar sobre a consagração à Nossa Senhora pelo método desenvolvido por São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Que foi ali resumido no livro chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E nós começamos então essa conversa falando de uma profecia que fez São Luís. São Luís escreveu o tratado, a gente supõe ali que ele tenha terminado de escrever o tratado lá por 1712, mais ou menos. E no livro, né, ali no começo, ele tem uma pequena profecia, pequena entre aspas, né, uma pequena profecia que ele faz. Ele diz assim, ó, abre aspas, ele diz que muitas bestas furiosas virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para compô-lo. Estou falando dele mesmo, né? Ou, pelo menos, procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, né, a fim de que não apareça. O santo, ele chegou a afirmar, em outra parte do livro, pouco depois dessa, que seriam perseguidos e atacados todos aqueles que lerem este livro e o colocarem em prática, né? Ou seja, todos aqueles que de fato decidirem viver com fé, com amor, com devoção, a verdadeira devoção à Virgem Maria. E, para a surpresa de 0 pessoas, né, o livro desapareceu. São Luís escreveu o livro, São Luís entregou o livro para o bispo, entregou o livro para a sua congregação, e aconteceu tudo. Né? Tentaram matar ele, teve a Revolução Francesa, teve as disputas com os jansenistas, que eram os hereges ali da França, e nesse vai e vem o livro desapareceu. O livro desapareceu completamente e ele só foi ressurgir. Tá? Assim, as pessoas tentaram fazer toda uma análise histórica para reencontrar, né, para retraçar todos os passos do livro. Tá? Mas não se sabe ao certo. O que se sabe é que em 1842, né, esse livro ressurgiu, esse manuscrito ressurgiu,
numa biblioteca de um convento da congregação fundada por São Luís, na mão de um padre, Padre Pedro, agora não me recordo o sobrenome dele, que era um bibliotecário e que diz ter dito uma visão, e nós não temos por que duvidar dele. Ele estava preparando uma pregação sobre Nossa Senhora e teve uma visão na qual o Nosso Senhor Jesus Cristo entregava para ele o manuscrito. E de fato ele encontrou o manuscrito, leu, e o livro foi publicado no ano seguinte, em 1843. E pouco depois recebeu o imprimatur, ou seja, a declaração de que era um livro digno de fé, um livro que não tinha erros contra a fé do Papa da época. Tá? E eu digo isso por quê? Por que eu estou contando essa pequena história? Só para dizer que São Luís é digno de confiança? Não, para isso também? Sim, para isso também. Mas não só para ilustrar o quão atento aos movimentos do Espírito Santo era São Luís, o quão próximo de Deus era São Luís, mas também para demonstrar como o tratado, como a verdadeira devoção à Nossa Senhora, a consagração a ela, é algo que o demônio detesta. É algo que ele odeia com todas as forças. É algo do que ele tem medo. Tá? É um medo ridículo. E a própria atitude de esconder um livro por 100 anos é ridículo. Eu estava conversando com uma amiga sobre isso ontem, inclusive, e ela fez uma comparação excelente. Ela disse, olha, é quase assim a criança que esconde o chinelo da mãe achando que não vai apanhar por isso, né? Quando assim, na verdade, só vai apanhar mais. Então, assim, é um comportamento ridículo, claro que é. Porque, bem, a tragédia do demônio é uma tragédia ridícula, né? Mas é visível nisto o quanto a devoção a Maria o incomoda. O quanto a devoção a Maria lhe causa mal. O medo que os demônios têm da Virgem Maria. E, por consequência, o medo que todos aqueles que buscam destruir e esmagar os cristãos, todos aqueles que buscam destruir a igreja, seja os que estão fora, seja os que estão dentro da igreja, têm da Virgem Maria. Você dificilmente vai achar um mau padre, e que seja mal por malícia, que tenha uma profunda devoção à Virgem Maria. É uma devoção verdadeira, é uma devoção filial e piedosa à Virgem Maria. E ao contrário, você vai ver como se portam, como pregam e o que pensam estes padres que agem contra a igreja, e você vai perceber que todos eles são, ao menos em alguma medida, seja mais abertamente ou menos abertamente, todos eles são antimarianos. Todos eles são antimarianos. E isso porque os santos, e não só Luís, eles mesmos diziam que a devoção a Maria Santíssima é um dos sinais de predestinação. Ou seja, eu não vou entrar na discussão sobre a predestinação aqui, porque isso seria assim, pano para os 3, 4 áudios, e eu não acho aí que eu tenha capacidade de fazer jus a um assunto tão denso. Mas a predestinação existe, tá? Existe, e é a sentença geral dos santos que há sinais. A gente nunca tem certeza, a gente nunca pode ter certeza de quem foi predestinado ou não, mas há sinais que se manifestam na vida das pessoas que indicam que as pessoas tenham ou não ali, sejam ou não predestinadas, ou que no fundo quer dizer, na prática, que elas estão ou não muito bem encaminhadas para a salvação de suas almas. E uma grande devoção, profunda devoção amorosa à Nossa Senhora é um bom sinal de predestinação. É um sinal de que aquela alma está muito bem encaminhada para o céu. Tá? E isso por quê? Tá? Porque a Virgem Maria, ela é parte necessária
do plano amoroso de Deus para a nossa salvação. Ela é necessária. Tá? Ela é necessária não porque Deus de fato não pudesse fazer as coisas sem ela, porque ele poderia, Deus é Deus, e ele não depende necessariamente de ninguém, mas porque Deus quis depender da Virgem Maria. Deus quis que a salvação de todo o gênero humano, né, dependesse do sim ou do não da Virgem Maria. Ela teve todo o poder para decidir se nós seríamos salvos ou não. Né? O eis aqui a serva do Senhor, de Maria, o fiat, o famoso faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Fiat mihi secundum verbum tuum. O fiat de Maria, né, foi a balança do qual pendeu a nossa salvação. Né? Se ela dissesse não, se ela fizesse eco ao que havia dito ela, e fizesse eco ao que disse Satanás, e tivesse dito não servirei, né, nós não teríamos sido salvos. Este é o tamanho do poder que a Virgem teve, porque Deus desejou que ela tivesse. Deus escolheu tornar-se homem em Maria. Ele quis que a natureza humana que ele mesmo receberia ao tornar-se homem seria a natureza da Virgem Maria. Ele quis essa dependência. E é uma dependência que se manifesta em vários aspectos. Né? Não é somente a dependência do plano da salvação. Não. É uma dependência, inclusive, da vida. Porque pense que nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia, porque ele era Deus, ele poderia ter simplesmente aparecido adulto um dia. Né? Plenamente desenvolvido, plenamente estudado, plenamente capaz de prover a si mesmo, sem necessidade de que ninguém o ensinasse, sem necessidade de obedecer a ninguém. Mas não foi isso que ele fez. Ele se encarnou no ventre de uma virgem como um bebezinho. Como um bebezinho. Um desses bebezinhos, inclusive, que hoje em dia seriam assassinados. Né? Que hoje em dia seria abortado. Ele quis ser um bebezinho. Ele quis nascer de uma família. Né? Ele quis ser absolutamente dependente de Maria para tudo. Para comer, para aprender a andar, para aprender a falar, né? Para aprender, inclusive, sobre a religião. Pense nisso. Pense que Deus aprendeu religião de uma pessoa humana, chamada Maria. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno de Deus, a palavra do Pai, né, dita eternamente desde antes do princípio dos tempos, se tornou homem e teve que ser ensinado a como falar. E quem o ensinou a falar foi Maria. E não seria surpresa que nós pensássemos, não seria estranho, né, que a primeira palavra do Filho de Deus vivo na Terra tenha sido mamãe. Né? Mamãe, porque eu estou com o nariz entupido. Que a primeira palavra de Nosso Senhor tenha sido mãe. Ou, talvez, considerando o tamanho do poder do nome da Virgem, né, a primeira palavra de Jesus talvez tenha sido, podemos assim imaginar, Maria. Vai saber. Vai saber. Então, sendo que Cristo quis ser dependente de Maria e Cristo quis vir a nós por meio dela, ele se alegra que nós também nos tornemos dependentes dela.
Porque, na verdade, não é que nós nos tornamos dependentes dela. Não. Nós já o somos. Né? Trata-se, na verdade, pura e simplesmente, de um reconhecimento de uma dependência que já existe. Né? Porque, veja, você gostar ou não da Virgem Maria não faz com que ela seja mais ou menos imaculada. Não faz com que ela seja mais ou menos poderosa. Não faz com que ela tenha mais ou menos a onipotência suplicante diante do trono celeste. Não faz com que a intercessão dela seja mais ou menos necessária ou que ela seja mais ou menos medianeira de todas as graças. Ou seja, o que você sente com relação a Maria não muda nada com relação à realidade do fato de que a Virgem existe, de que a Virgem é poderosa, de que a Virgem é imaculada, de que a Virgem é a medianeira, de que a Virgem é a corredentora, etc, etc, etc. Agora, o que muda, né, quando você voluntariamente, né, vê, ama, aceita e se submete com uma alegria amorosa a essa dependência que já existe, que é anterior a você, mas essa dependência que é um fato sua para ela, o que acontece? Essa dependência para de ser algo que é simplesmente factual, para de ser só um dado da realidade, mas torna-se uma decisão livre de amor. Tá? Pense, por exemplo, no relacionamento entre pais e filhos. Você nasce de uma mãe e de um pai, você pode ser o pior filho do mundo. Tá? Você continua tendo uma dívida de gratidão e de amor para com seus pais. Quer queira, quer não queira. A dívida existe. Enquanto você cresce, você ainda vai depender deles. Você ainda vai ter recebido o corpo deles. Você ainda vai ter sido um fruto da relação deles e da ação de Deus ali. Você vai continuar sendo um fruto genético deles. A própria existência da sua alma vai continuar tendo dependido dos dois. Tá? Então, assim, o que você sente com relação aos seus pais não muda os dados factuais do que você deve ou não para eles, da natureza da relação entre vocês. Porém, na medida em que você decide ser um bom filho, você reconhece todas essas verdades da sua relação com seus pais. E você ama esta realidade. E você se torna um filho grato, um filho amoroso, um filho que corresponde em justiça a tudo isso. E que vai além da justiça, mas que você dá mais para os seus pais porque você os ama. O que acontece? Essa relação torna-se infinitamente superior. Por quê? Porque ela para de ser pautada só pela sua dívida, pelos bens recebidos, mas ela passa a ser pautada pelo amor e pela livre decisão da obediência, pela livre decisão da submissão, pela livre decisão da gratidão. Não uma gratidão genérica e sentimental, mas uma gratidão em ato, que é demonstrada em gestos concretos de amor. Então, Cristo quer que nós amemos a sua mãe com loucura, como ele a amou. E Cristo quer que nós, por isso, desejemos ser dependentes de Maria, como ele desejou ser dependente de Maria. Ele veio até nós por meio dela, e nós devemos ir até ela, até ele, por meio dela. E é aí que entra a consagração. Por quê? Porque por meio da consagração total de si mesmo a Jesus Cristo, por meio da Virgem Santíssima, que é o que vai propor São Luís Maria Griot de Montfort nesse livro do Tratado da Verdadeira Devoção, o que é que você faz? Você se consagra inteiramente, né, como um escravo de amor a Jesus Cristo por meio da Virgem Maria. Porque perceba que Maria Santíssima ela está de tal forma unida a Deus que nunca, em toda a sua vida, desde o momento da sua concepção, Maria teve um único movimento que fosse contrário à vontade de Deus.
ela está de tal forma unida a Deus que a vontade da Virgem é a vontade de Deus. Então, quando alguém se torna o escravo da Virgem, esta pessoa será necessariamente escrava de Deus. E, mas o termo escravo é um termo muito pesado, é um termo muito difícil, é um termo, né, com uma série de implicações negativas e não sei o que mais, blá 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 blá. Bem, primeiro, esse termo escravo foi usado pela própria Virgem Maria, né, quando ela disse ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor. Segundo, esse termo foi usado por São Paulo para se referir ao próprio Cristo, sendo que Cristo assumiu uma condição de escravo quando se encarnou, ou seja, uma condição humana. E ao que isso implica? Isso implica que nós temos uma escravidão que nós devemos a Deus por justiça. Deus nos fez, nós só existimos porque Ele nos sustenta na vida, nos sustenta no ser. Tudo o que nós fazemos, nós só o fazemos porque Ele permite, mesmo quando Ele não deseja, mesmo quando nós fazemos o mal. Deus nos sustenta no ser, nos mantém vivos e nos mantém existindo. Tá? Então nós, por justiça, devemos tudo a Deus. E, portanto, somos, por dever, né, escravos de Deus. O que não é nenhuma vergonha. Tá? Ao contrário, é uma grande honra. Mas torna-se uma honra quando, como eu disse, nós revestimos esta realidade com livre e amorosa decisão. Então vocês percebem? Há uma dívida de amor, há uma dívida de gratidão da nossa parte para com Deus, e como Deus decidiu que tudo dependesse da Virgem, né, há uma dívida nossa com relação à Virgem. Essa dívida nos torna devedores, como antigamente, quando alguém tinha uma dívida muito grande, para poder pagar essa dívida tinha que ir ser escravo da pessoa. É mais ou menos a mesma lógica. Só que na hora que nós decidimos livremente transformar isso não numa dívida burocrática, mas numa dívida amorosa, amar essa dívida, amar ser dependentes deles e nos entregar a Cristo pelas mãos de Maria totalmente na condição de escravos, nós elevamos isso a uma outra categoria que não é de uma escravidão fria, não é de uma escravidão burocrática, mas é uma escravidão amorosa, né? Que se reflete não no escravo que apanha de seu dono e que é castigado, e que é humilhado, e que é tratado feito lixo, mas do bom servo. Do bom servo, inclusive das parábolas. Do bom servo que é cuidado, que é amado, que é protegido, né? E que em tudo busca unir-se interiormente, assim como externamente, à vontade de seu Senhor, à vontade de sua Senhora. Nunca se esqueçam disso, que a Virgem Maria, ela não é simplesmente a mãe de Jesus Cristo, é a mãe de Deus. Porque você fala, ela é a mãe de Deus, ela é a mãe de Jesus, tudo bem, são coisas tremendas, são coisas impressionantes, realmente são. Mas às vezes a gente fala isso tanto, as palavras simplesmente caem da nossa boca e nós não damos a devida dimensão das coisas. Pensem, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo disse. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele disse. Então, a Virgem Santíssima, Maria, de quem nós nos aproximamos, a quem nós nos consagramos, ela é a mãe do caminho. Ela é a mãe da verdade. Ela é a mãe da própria vida. E o que é a mãe? A mãe é aquela que gera. A mãe é aquela que entrega o filho para o mundo. A mãe é aquela que forma o filho nas profundezas do seu próprio ser. Tá? A mãe é aquela
que apresenta o filho para o mundo. A mãe é o caminho pelo qual uma alma chega ao mundo. Então, a Virgem Maria, ela fez tudo isso com relação a Deus, com relação ao Cristo. E ela quer fazer a mesma coisa em relação a nós, só que ao invés de nos apresentar para o mundo, nos apresentar para Deus. Cristo quis que a Virgem Maria fosse o caminho de salvação. Por quê? Porque Ele se deu a nós por meio dela, e nós nos daremos a Ele por meio dela também. Ela é a intermediária entre eu e Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É verdade, Cristo é o único mediador. Só que aprove a misericórdia divina e a bondade divina, isso em todos os níveis, basta a gente meditar sobre a criação, sempre fazer com que as suas criaturas participassem da sua obra redentora. Então, entre a mediação direta de Deus Pai e de Deus Filho, que assumiu uma natureza humana para nos levar a Deus Pai, aprove a misericórdia divina nos dar uma mediação puramente humana, da mais humana de todas as criaturas, mais plenamente humana, da humanidade mais elevada e mais divinizada, inferior apenas à humanidade do próprio Cristo, que é a humanidade da Virgem Maria. E ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Isso diz o próprio Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, e ninguém tem acesso ao Filho senão pela mãe. Tá? Lembrem-se daquele princípio antigo da teologia. Tudo que se diz da Igreja se pode dizer da Virgem. E tudo que se diz da Virgem se pode dizer da Igreja. Então, quando nós dizemos extra ecclesia nullam salus, ou seja, fora da Igreja não há salvação, nós podemos dizer a mesma coisa da Virgem Maria. Tá? Que ninguém tem Deus por pai sem ter Maria por mãe. Entretanto, é claro, a gente tem que entender isso da forma correta. Né? E é mais fácil explicar isso pelo próprio princípio da salvação, que é o que? É o fato de que quando alguém se salva, mesmo que essa pessoa seja uma ateia que se salva, né? Mesmo que essa pessoa seja, sei lá, um muçulmano que se salva, né? Esse muçulmano, ele só encontra a salvação por meio da Igreja Católica. Mesmo que ele nunca tenha, de fato, professado a crença da Igreja Católica, se ele é salvo, é pela mediação espiritual da Igreja Católica. É a Igreja Católica, enquanto entidade espiritual, enquanto corpo místico de Cristo, que possibilita que ele alcance a salvação. E a mesma coisa se dá com relação a Maria. Mesmo que o protestante, que se passou a vida inteira disputando a questão dos dogmas marianos e da devoção a Maria, que ele, por algum milagre, alguma misericórdia de Deus, ele consiga a salvação, tá? Ele só terá sido salvo pela intercessão da Virgem Maria. Vai ser assim um constrangimento terrível quando ele chegar no céu, se chegar, né? Será um constrangimento terrível, porque ele vai ver que ele passou a vida inteira disputando em boa consciência, mas disputando ainda assim a devoção à Virgem Maria, e na verdade a salvação dele dependeu completamente da decisão dela, da mediação dela, da intercessão dela. Porque todas as graças que nós recebemos por meio da natureza humana de Cristo. Porque é aonde a divindade tocou a humanidade. E nós recebemos a natureza humana de Cristo por meio da Virgem. Entende isso? Eu sei que é um raciocínio que talvez pareça um pouco circular,
tá? Eu sei disso. Mas quando a gente está tratando desses mistérios muito profundos e muito bonitos, o que a gente pode fazer, muitas vezes, é só isso. É dar voltas ao redor do mesmo ponto, olhando ângulos diferentes e tentando jogar luzes diferentes sobre o mesmo ponto, com frases diferentes e imagens diferentes e palavras diferentes, para que a gente vá conseguindo cada vez ver um pouco mais daquele mistério, para que ele cada vez mais vá ficando claro para nós. Só que assim, a própria mediação da Virgem Maria é uma coisa sobre a qual nós podemos meditar assim para o resto da nossa vida. Se alguém que gosta muito de fazer sempre a mesma coisa quiser, a partir de hoje, tá? Eu não estou dando sugestão para ninguém, é um exemplo. Tá? Alguém quiser fazer um voto para Deus, falar de Deus, a partir de hoje, meu único assunto de meditação até o fim da minha vida vai ser a mediação de Maria Santíssima na salvação. Essa pessoa vai ter assunto para meditar para o resto da vida dela, e nunca vai esgotar o tema. Ela vai produzir 700 livros a respeito do tema e nunca vai esgotá-lo. Por quê? Como diz São Bernardo, de Maria nunca se diz o suficiente. Tanto porque é impossível amá-la mais do que Deus a ama, quanto porque é impossível esgotar o mistério da benevolência divina que se manifesta na Virgem Maria com a nossa pobre e miserável razão humana. É impossível. Não entra na nossa cabeça. Nós não conseguimos esgotar aquilo. Por quê? Porque Maria Santíssima é o novo Éden, é a nova Eva. É algo profundamente espiritual. Entenderam? E isso não se esgota. Não se esgota. E eu espero que vocês percebam que, conforme nós nos aproximamos do fim dos tempos, ou seja, conforme as crises, conforme os tumultos, conforme o caos humano se intensifica e as angústias se intensificam e a ação do demônio se torna mais forte e as tentações se tornam mais vivas, cada vez mais se torna necessária a devoção a Maria. São Luís dizia que os santos dos últimos tempos eles deveriam ser formados por Maria. E que, seguindo o exemplo de Maria, eles deverão levar todos os outros homens a Deus por ela. Conduzir todos os homens até a Virgem e ela os apresentará a Deus. Que numa mão esses homens vão brandir a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e na outra vão brandir o Santo Rosário. E quanto mais as coisas ao redor se tornam confusas, tá? Mais necessário é que nós tenhamos devoção à Virgem Maria. Mais é necessário que nós a amemos. Porque o cúmulo, o pico da santidade, o que é? É uma identificação da nossa vontade com a vontade de Deus. O que, em outras palavras, significa amar o que Deus ama como Ele ama. E amar a Virgem é amar a exemplo do próprio Deus, porque Ele a amou profundamente. Não houve pessoa humana na Terra que Cristo tenha amado mais do que amou a sua Santa Mãe. E, indo por esse lado, a devoção à Virgem Maria é um caminho muito simples e muito seguro para a santidade. No período de confusões, no período de discursos inflamados, no período de raiva, de revoltas, de não sei o que, de debates, de não sei o que, e que tudo parece muito complexo e que todos querem sempre vender uma coisa complexa e uma coisa cheia de facetas e uma coisa cheia de
nuances e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e introduzir coisas estranhas na fé, e tirar da fé as coisas que não são estranhas. Num período estranho e confuso como esse, a Virgem Maria sorri para nós com doçura e nos estende a mão e nos convida a seguir o caminho dela, que é o primeiro caminho, que é o mais simples e o mais seguro de todos os caminhos para a santidade. Simples, tanto no sentido de simplicidade prática, né? No sentido de que não tem nenhum mistério, não é uma coisa que você tem que estudar, não é uma... Claro, se você quer se aprofundar e meditar a respeito, você pode, mas não é uma coisa que você precisa ler teologia profunda para conseguir ser devoto de Maria. E também simples no sentido profundo da palavra simples, né? Simples no sentido de que não há divisão dentro do caminho da busca pela Virgem Maria. É um caminho reto, que só tem uma destinação, que é o céu, que é Deus. E essa relação de amor que surge entre aqueles que se consagram a Maria e Maria, e eu sei que as pessoas não consagradas que estão me ouvindo, elas vão dizer, mas eu amo Maria. E eu vou dizer, sim, você ama Maria, mas se não teve uma pessoa que amasse a Virgem que eu conheci, que tenha se consagrado e não tenha dito, não tenha se surpreendido com como o seu amor intensificou, como o seu amor se aprofundou, como ela se tornou capaz de amar mais e como a sua relação com a Virgem Maria se estreitou radicalmente. Então, esse aprofundamento da nossa relação com Maria é fonte de grande paz, é uma devoção muito pacífica. Porque à medida que você se entrega conscientemente e totalmente às mãos da Virgem, e você a ama, inclusive estou tratando disso nos posts da semana do Instagram, não com relação à Virgem, mas com relação a essa entrega a Deus, né? Na hora que você faz isso com Maria, você experimenta uma tranquilidade absurda. Por quê? Porque você sabe que a mãe está cuidando de tudo. Né? Você não precisa se preocupar. É como aquele salmo, uma criança que dorme tranquila nos braços de sua mãe. Assim é a alma daquele que vive amorosamente uma consagração real e total à Virgem Maria. Não há medo, não há medo quando você se confia a ela com amor, porque ela realmente cuida de tudo. Ela realmente cuida de tudo. É surpreendente. Eu digo isso assim, por experiência pessoal. Não há nada que você coloque nas mãos de Maria que ela não melhore, que ela não torne mais bonito, mais frutífero, mais perfeito, que ela não engrandeça. Tá? Agora, do livro de São Luís, ele vai falar ali uma parte dos falsos devotos de Nossa Senhora, e depois ele vai dar algumas características da verdadeira devoção à Virgem. Tá? Claro, eu não tenho tempo de tratar de todos esses pontos. Se vocês quiserem, me escrevam, me falem, e eu posso gravar um outro áudio falando extensivamente dos falsos devotos e das características da verdadeira devoção. Mas agora eu vou passar bem por cima só. Tá? Primeiro, ele diz que a verdadeira devoção ela é interior. Ou seja, ele não está dizendo para a gente ser igual aquelas criaturas que desprezam as demonstrações externas de amor, desprezam os sacramentais, desprezam os ritos, desprezam tudo aquilo que é externo e vivem ali uma devoção secreta quase, tão interiorizada que é. Não é disso que ele está falando. Até porque ele critica isso, ele fala que isso é errado. Que isso é, na verdade, uma espécie de uma covardia, que isso inclusive é falta de amor. Mas a verdadeira devoção ela é interior no sentido de que ela não se sustenta somente de gestos externos, mas que ela encontra sua raiz no coração, no espírito de oração, no espírito de imitação da Virgem Maria, das virtudes da Virgem Maria, no espírito de transformar-se, no espírito de deixar-se moldar por ela, de entregar-se às mãos dela,
para que ela gere Cristo em nós. Tá? O segundo ponto é que a verdadeira devoção é terna, ou seja, ela é carinhosa. Né? Ela envolve amor, ela envolve confiança, né? Ela envolve gentileza. A verdadeira devoção não é uma devoção racionalista, e também não, claro, não é uma devoção baseada em sentimentos, não é uma devoção sentimentalista. Não, mas ela é terna, ela é carinhosa. Né? Ela é uma devoção que nos move a realmente tratar com Maria como uma mãe. Né? Não estou falando para você sair por aí falando mamãe, mamãe, mamãe. É porque tem muita gente afetada. Tem homens que agem assim, é uma vergonha, é triste. Que saem por aí balbuciando mamãe de uma forma afeminada, de uma forma sentimentaloide. Isso não é devoção, tá? Isso é bobagem, isso é afetação. Isso sim é esquisitice. Tá? Não é isso que é uma devoção terna. Mas essa profunda confiança amorosa, essa profunda entrega à Virgem, né? Com gestos de carinho, cumprimentá-la, falar com ela, levar flores para ela, fazer coisas para ela, entregar coisas para ela. Né? Isso sim é uma devoção terna. O terceiro ponto é que a verdadeira devoção é santa. Santa em que sentido? Que ela é uma devoção que busca a santidade. Luta todos os dias pela santidade, que não se conforma com menos que a santidade, que não quer dar para Maria e, por consequência, a Deus, uma alma meio formada, um escravo de baixa qualidade. Não. Quer dar o melhor, quer ser santo, com a ajuda dela, mas quer ser santo por ela, para Deus. Quarto ponto é que a verdadeira devoção ela é constante, ou seja, não se trata de um dia fazer muito e no outro dia não fazer nada. Não se trata de variações voláteis e violentas, de realmente inconstância. A gente vê muito isso, né? As pessoas que elas começam e largam, começam e largam. Não existe uma linha que conduza as suas vidas, não. A verdadeira devoção a Maria tem que ter aí essa linha que conduz a sua vida, e essa linha imutável. Tudo se balança, mas esta linha se mantém ali, se mantém constante. É claro, é próprio da vida humana que você tenha variações de emoções, variações de sentimentos, variações das paixões, variações de situação de vida, variação de causos próprios da vida humana, situações caóticas. Mas nessa vida interior, terna e santa, a devoção deve, naquilo que está sob nosso poder, ser constante. Não deve ser cheia de começos e abandonos, mas deve ser uma decisão de entrega que perdura, que às vezes será mais intensa, às vezes menos, mas que a longo prazo permanece fiel e cada vez mais profunda no serviço da Virgem e da procura do céu. E, por fim, a última característica é que a verdadeira devoção ela é desinteressada, ou seja, é aquilo que nós buscamos no cume da vida cristã. Não amar a Deus pelas consolações, não procurar o Deus não procurar as consolações de Deus, mas o Deus das consolações. Não procurar a Deus pelo que Ele nos faz, mas procurar a Deus e amar a Ele somente porque Ele o é, porque Ele é Deus. E só por ser Deus, Ele é sumamente digno de ser amado. Da mesma forma, São Luís diz que a verdadeira devoção à Virgem Maria ela é desinteressada, no sentido de que nós não nos entregamos a ela, nós não nos consagramos a ela pelo que ela vai nos dar em troca. Não. Nós nos consagramos a ela porque é bom se consagrar a ela, porque é bom se entregar a ela, porque é a vontade de Deus que nós o façamos. Claro, nós sabemos que a Virgem cuida dos seus, que consagrar-se à Virgem é tornar-se um de seus filhos preferidos. Consagrar-se à Virgem é quase que enlaçá-la numa rede de amor para garantir favores especiais dela. Tudo isso é verdade. Porém,
Não deve ser por estas coisas que nós fazemos isso. Porque se nós fazemos a nossa consagração pensando em ganhar estas coisas, eu lhe garanto que essas coisas não virão. É igual a felicidade. Né? Ninguém que vive a vida pensando, não, eu preciso ser feliz, o que eu tenho que fazer agora para ser feliz é feliz. Não, ao contrário. Essas pessoas são as mais infelizes de todas. Da mesma forma, quem busca a Deus, busca a Virgem, pelo que vai ganhar deles, pode ter certeza que não vai ganhar nada. Talvez ganhe alguma coisa, porque Deus é misericordioso, porque a Virgem é bondosa, muito mais do que eu. Mas, sem dúvida, não vai ganhar tudo aquilo que gostaria de ganhar. Inclusive, é bom que não se faça isso, que não se procure por isso, porque, como o próprio São Luís ali em cima preveu, todos aqueles que leem o tratado, que se consagram à Virgem e que vivem a consagração de verdade, que realmente vivem nesse espírito de escravo da Virgem Maria, todos estes serão perseguidos, todos estes serão odiados, todos estes serão atacados, todos estes serão desprezados. Então, se você quer se consagrar a Maria para ter uma vida de boa, eu te aconselho que pense outra vez. Tá? Por fim, tem uma coisa que as pessoas geralmente não entendem. Tá? Inclusive para mim foi uma das coisas mais difíceis de entender. Não só antes de me consagrar, mas até mesmo depois. Né? Que é aquela questão de, mas como assim eu, ao me consagrar, abro mão de todas as minhas intenções e de todos os meus méritos? O que isso quer dizer? Bem, isso para mim, tá? Falar da minha experiência pessoal, parece-me ser uma daquelas realidades misteriosas que a própria Virgem Maria vai nos ensinando com o passar do tempo. Porque eu consigo pensar em explicações, em figuras de linguagem, em analogias para explicar isso, mas a sensação que se dá é que não só é pouco preciso, quanto que não esgotaria a coisa. Que se fosse preciso, não esgotaria todo o sentido. E que se deixe-se aberto uma linguagem mais poética para que tente se abranger o máximo possível de acepções da coisa, se perde em precisão. Mas qual que é a ideia? Tá? Pensem o seguinte. Durante a nossa vida, nós sofremos muitas coisas, nós carregamos muitas cruzes, nós rezamos muitas vezes, nós fazemos muitas boas ações, muitos gestos de amor a Deus. Tá? Conscientes e inconscientes. E muitas vezes nós fazemos essas coisas e nós nos esquecemos de oferecer. Né? Às vezes eu tropico na escada, machuco meu dedinho, aquilo dói muito. E assim, eu esqueço, eu sinto a dor na hora, eu vejo uma outra coisa, eu me distraio e tal, e eu esqueço de oferecer aquilo para Deus. Né? Ou eu faço uma boa ação, por um motivo menos que perfeito, né? Não um motivo ruim, mas sei lá, eu vejo um mendigo, eu fico com dó dele, porque ele está todo sujo, está lá passando fome. E não é por amor a Deus, mas não é um amor perfeitamente ordenado, mas eu sinto empatia daquele homem, sinto compaixão por ele e eu o ajudo. Eu rezo uma Ave Maria, uma hora que eu sei eu sofro uma tentação. Né? Todas essas coisas, esses méritos realmente que a gente vai ganhando para o céu, muitas vezes eles são desperdiçados por nós. Desperdiçados por desatenção, desperdiçados porque na rotina da vida a gente acaba pensando muito por cima das coisas e não dando a elas o devido peso, a devida seriedade. Muitas vezes nós rezamos da boca para fora. Muitas vezes nós simplesmente não sabemos o que pedir e não sabemos como pedir e não sabemos o que será melhor para nós. Muitas vezes pessoas se confiam nas nossas orações e nós nos esquecemos delas. E aí você vai lembrar um mês depois que fulano, que agora já morreu, te pediu orações.
sabe? Isso acontece, isso é normal. Agora, quando você se entrega a Maria como escravo, segundo o método de São Luís, como coisa e propriedade dela, você não só se entrega a ela, mas você entrega tudo que é seu para ela. Você entrega para ela todas as suas cruzes, todas as suas dores, todas as suas alegrias, todos os seus méritos, todas as suas intenções, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que acontece com você. Você abre mão de qualquer direito de decidir sobre a própria vida e entrega esse direito nas mãos de Maria. Ou seja, você nunca mais vai desperdiçar uma dor de dente, uma contrariedade na sua vida. Você nunca mais vai desperdiçar um sofrimento. Você nunca mais vai esquecer de rezar por alguém. Por quê? Porque tudo que é seu é dela. Então as suas intenções são as intenções dela. E as intenções da Virgem são as mesmas intenções de Deus. Então se o que você quer é bom, se o que você quer é agradável a Deus, ela vai conseguir isso da parte de Deus. Certamente. Claro, você tem que pedir. Não é só, Maria está cuidando de tudo agora, então eu não tenho mais que rezar. Não é isso. Você tem que rezar, você tem que pedir, você tem que falar, tem que implorar, tem que chorar, tem que oferecer sacrifício, oferecer mortificações. Mas assim, vai ser sempre assim. Você sempre vai entrar com 10 e Maria vai pegar os seus 10, pôr na poupança das almas consagradas a ela e cobrir os seus 10 com 1000. Entendeu? E apresentar a Deus não os seus 10, não os 1000 que ela cobriu, e nem a soma de 10 milhões de todas as almas da poupança, das almas que se consagraram a ela, da poupança de graças. Não. Ela vai pegar tudo isso e ela vai se apresentar a Deus. Ela vai falar: Jesus, eu sei que o Rodrigo é ruinzinho, mas não olha para ele. Olha para mim. Ele é meu. Eu estou te pedindo. Não, Rodrigo. Eu estou te pedindo. É assim. Vocês conseguem imaginar graça maior do que essa? Então, assim, não é uma questão de você abrir mão de forma negativa, de forma triste, de forma pesada das suas intenções. Não. É muito mais fácil que isso, é muito mais bonito que isso, é muito mais simples que isso. É entregar tudo a ela. Ela vai decidir. Ela sabe o que é melhor. E ela te ama mais do que você pode se amar. Ela quer a sua salvação mais do que você quer ser salvo. Ela quer a sua felicidade, inclusive a sua felicidade terrena, do que a sua felicidade terrena não atrapalhe a sua vida espiritual. Ela quer esta felicidade para você mais do que você quer ser feliz. Então, nos confiemos à Virgem Maria. Nos entreguemos a ela. Sem medo, com confiança, com profundo amor. Ela sabe o que é melhor. E ela vai nos ajudar. Tá? Bem, dito isto, eu gostaria de pedir que vocês rezem. Tá? Algumas orações aí. Que vocês rezem por Francisco e sua família. É um senhor que teve alguns problemas sérios ali em família. E tanto ele quanto sua esposa e seus filhos precisam muito das nossas orações. Tá? Vocês rezem pela saúde de Vera, que é uma mulher que parece que rapidamente se aproxima da morte. Ela tem câncer da cabeça. E está tudo muito complicado. Peço que rezem pelas vítimas de enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Rezem para que todos consigam ter uma profunda perspectiva sobrenatural, para que a Virgem Maria os conduza à segurança, e se não a segurança material, ao menos a segurança espiritual. Rezem também, por favor, por todos aqueles que se consagrarão a Nossa Senhora, nessa sexta-feira de Nossa Senhora das Dores, por todos aqueles que renovarão sua consagração. Rezem por todos aqueles que não amam a Virgem, para que passem a amá-la. Por todos aqueles que
não se consagraram, para que conheçam o livro, para que busquem a verdadeira devoção a Maria, para que se entreguem a ela, para que sejam, com alegria e amor, escravos de Maria. E não escravos segundo a própria vontade, o que é um pouco até engraçado, mas escravos segundo a vontade da Virgem, né? Segundo ao método que eu não tenho nenhuma dúvida, o Espírito Santo inspirou a São Luís. Tá bom? Da minha parte era isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e sempre que puderem, por favor, rezem por mim.